Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Viver é Mágico. Eu sou Kelly Redígulo, mentora, terapeuta, criadora do método Vibrar e da mesa radiônica apométrica universal e da mentoria Cure a Sua Vida e Expanda o Seu Negócio. E olha só, eu ajudo você a destravar a sua mente para uma vida mágica, né? E se você chegou aqui, não foi por acaso, foi porque realmente tem algo aqui para você. E olha só, hoje a gente tem um conteúdo incrível, uma convidada maravilhosa. Ela vem falar de um assunto que é um assunto que interessa a todos nós, né, gente? Porque é arrumar a casa, mas é arrumar a casa de lá de dentro, do nosso emocional, da nossa ancestralidade. E ela vem aqui para falar do novo lançamento dela, esse livro incrível que já é best-seller. Então, eu trago para vocês com todo carinho e com muita gratidão, Daniela Pires. Oh, querida, obrigada, que honra estar aqui com você. Dani, olha, gratidão. Somos colegas de editora, né? É, exatamente. Estou muito feliz, né? Nós duas somos aí escritoras da editora Lunai. Sim. E a Dani está com um lançamento incrível, que já é best-seller e agora ela está lançando a segunda edição, né, Dani? Já desse... Na verdade, vai ser o volume 2. Continuação desse livro. É uma continuação. Mas daqui a pouco ela vai falar. Não, mas aí ele vem mais perto da Bienal. Daí a gente marca um outro café, um programa para falar disso. Mas hoje eu quero falar assim, Dani... Só que chegamos à marca, né? Primeira marca de best-seller que tem... que são 3.000 cópias. Olha, que impressas, incrível, né? Então, é uma honra pra gente. A gente tá chegando nesse ponto aí. Muito gratificante, é verdade. Mas me conta, quem é a Daniela Pires? Vamos lá, gente. Eu sou Daniela Pires, trabalho com a constelação familiar sistêmica, também sou psicanalista. Eu acho assim, todo terapeuta... se quiser se aprofundar muito, principalmente na parte mental, é legal fazer... a faculdade de psicanálise, né? Entre escolher psicologia e psicanálise, eu acabei escolhendo a psicanálise porque aprofunda muito na mente. E eu acho muito legal, né? Mas eu acabei caindo na constelação, é muito interessante. Eu fui fazer um curso que não tinha nada a ver com constelação. Aí uma das disciplinas era constelação e me apaixonei. Olha só. Porque a constelação, ela vai olhar para quem veio antes da gente, Kelly. O sistema, né? O sistema da gente. E às vezes uma coisa, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes você não está conseguindo ter um relacionamento afetivo. Tá. E aí todos terminam igual. Tudo aquilo que se repete precisa ser visto. Sim, porque se tornou um padrão, né? Na verdade. Às vezes é uma história de um ancestral. Uhum. Às vezes, por exemplo, eu já peguei um caso... que assim, eu peguei mais de um caso repetido com a mesma história. Daí eu falei, não. Então, acho que esse é um caso a ser olhado. Uma pessoa que não era bisavó de verdade, que era irmã da bisavó de verdade, provocou a morte da bisavó, assumiu o lugar, rejeitou os filhos do primeiro casamento. E aí, o que acontece? Todos aqueles descendentes tinham problema de relacionamento, porque aquela bisavó tinha sido injustiçada com uma história de mentira, de traição, e não era verdade. Maluco, olha, né? Só, ou seja, já veio aquilo, né? Um padrão que já está sendo trazido, repetido. E se você não cura, os seus filhos vão carregando, todo mundo, né? Toda a linhagem. Aí a gente tem que olhar a história da bisavó, dar lugar para ela, respeitá-la, né? Entender que aquela linhagem só veio, principalmente os 3 primeiros filhos, e depois tinha mais uma linhagem, por causa daquele relacionamento. Colocar cada um no seu lugar, porque a constelação, ela está muito baseada em 3 leis. A lei da ordem, que veio antes, e aí está desrespeitando. Lei do pertencimento, porque você excluiu os filhos do primeiro casamento. Olha só. E a lei do equilíbrio, porque os outros tinham tudo e os do primeiro casamento passaram a ter necessidades. Então, eles começam a ter raiva dos próprios irmãos. E o julgamento também, né? Sim. Que aí passa todo mundo a vibrar num campo lá que fica ali naquela coisa de vítima, né? Porque eu não consigo andar, eu não consigo me movimentar, um tem, outro não tem, né? É interessante isso que você está falando, porque o teu trabalho é todo em cima de vibração. E tem a ver.
Porque se a família inteira tá vibrando aquela energia fica densa. Exatamente. E aí a gente vem com as frases de amor para poder quebrar essa... Para quebrar, né? Eu falo que todo o processo terapêutico, ele está muito integrado, né, Dani? O reiki, a constelação, esse processo, a apometria que eu trabalho, a mesa radiônica, né? A reprogramação mental, tudo isso faz com que a gente olhe com um olhar interno, de dentro para fora, porque a cura, ela acontece de dentro para fora. Não é verdade? Exatamente. Né? E eu acho que a constelação, ela traz muito isso. E aí é legal você falar, né, Dani, porque as pessoas confundem muito a constelação como algo religioso, né? Então, quebra esse tabu aí para quem pensa assim. Nossa, que ótimo que você fez essa pergunta. Eu até fiz uma live agora no mês de abril, explicando isso. A constelação familiar com a espiritualidade. Então, eu tenho até um vídeo no meu Instagram, que se as pessoas procurarem lá, elas vão achar, que diz assim, não, mas a pessoa, ela incorpora na constelação. Isso não existe. Chama-se campo mórfico. O que é o campo mórfico? Inclusive, tem artigos científicos publicados sobre o campo mórfico, que o Robert Sheldrake, que é quem desenvolveu esse estudo, o que acontece? O campo mórfico traz informações. Você sabe que eu desenvolvi uma coisa na psicanálise? Eu não quero ficar relembrando o problema da pessoa, então eu não anoto. Eu abro um campo mórfico e coloco a informação. Quando eu fecho, eu esqueço de tudo. Eu faço isso na sessão da mesa. Quando eu reabro o assunto da cliente, vem tudo claro na minha mente. Porque ficou no campo mórfico. Um arquivo, né? No HD ali, né? Porque a nossa memória é um HD, né? Mesmo porque histórias que chegam até mim, né? Eu trabalho muito com depressão, vícios, abusos. Vem umas histórias muito pesadas. Sim. E assim, você vai ficar relembrando disso? Senão você acaba entrando naquele campo que nem é seu, né? Exatamente. E às vezes você fica sofrendo por conta de uma história que aconteceu essa história. Mas lá naquela época, eu acho muito legal a constelação, a gente trabalha muito assim. Foi assim. Porque naquela época era assim, era normal. Eu gosto muito de assistir minissérie antiga para poder me inspirar, para eu poder entender história. Porque, assim, encurta também o processo de você ficar pesquisando. E eu tô assistindo a Chiquinha Gonzaga, da Globo. Legal. Tô reassistindo, né? E é um conteúdo, eu sinto que ela foi a primeira feminista que lutou por nós. Porque, gente, em 1800, você casar por obrigação. E aí eu mostro umas cenas muito fortes, mas assim, lá atrás, gente, o casamento, a mulher não podia demonstrar afeto pelo marido. Porque era considerada indigna. Sim. Não poderia, numa relação com o marido... ter prazer, nada, né? Era isso que eu ia falar. Não podia. E se nós formos ver a história, Kelly, eu não sei se você sabe disso, mas até 1964, ou seja, é muito recente. Sim. A mulher não podia trabalhar, não podia ter CPF sem a permissão do marido ou do pai. Sim, exatamente. Como que a mulher era independente se o dinheiro caía na conta ou do pai ou do marido? É uma falsa, né, independência. E aí a gente vem trazendo essas memórias dessa falsa independência. Exato. E daí hoje você não tem esses empecilhos, mas você está honrando as mulheres da tua família que viveram isso. Contratos de lealdade. Exatamente. Né? E a constelação familiar trabalha isso. Isso. Eu acho importante trazer isso, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não entendo. Tudo termina igual. E aí, Dani, foi bom você abordar isso, porque a gente vê muitas mulheres, por exemplo, que trabalham fora, que é bem-sucedida no cargo onde ela atua, mas ela tem que, às vezes, deixar o filho o dia inteiro na escola, ela
pega o filho só à noite. Aí ela chega, às vezes ela já tem, porque ela já tem um cargo legal, então às vezes ela já tem alguém que faz a comida, que limpa a casa, então ela chega ali já cansada, aí tenta dar atenção para o filho, só que essa mulher, ela carrega uma culpa, porque ela não se acha, né, uma boa mãe, ela não se acha digna daquela família, e aí muitas vezes aquele casamento não dura, ou até mesmo ela acaba criando um campo depressivo, ou ela se sabota no trabalho, porque aí ela vai só até um patamar, porque ela acha que se ela alcançar ainda mais, ela vai se boicotar. Isso aconteceu comigo na pele, Dani. Isso, né? É maravilhoso, isso que você está trazendo, porque eu falo muito disso. E aconteceu comigo na pele, e na época eu fui fazer constelação familiar, e me ajudou muito. Por quê? Porque eu estava passando num processo de separação, né, com as minhas filhas pequenas, e no mesmo dia que eu me separei, eu assinei contrato com uma empresa para poder dar aula de culinária, que a minha primeira formação foi gastronomia, chefe de cozinha, e foi para ficar dando aula, indo viajar para o interior. Só que o que acontecia? Eu fui lá, comecei a dar aula, só que eu me sentia a pior mãe do mundo. Olha, eu acho isso que você está falando é tão interessante. Eu acho legal a gente trazer exemplo da gente, Sim. Porque isso ajuda outras mulheres. Eu tenho 4 filhos. Nossa. Então, o primeiro filho, o Matheus, eu fui mãe muito cedo. E aí, eu nunca parei. A minha mãe parou a faculdade para eu nascer. Eu não parei. Ah, tá. Eu fiz TCC com barrigão. Eu ia para a faculdade também, com as meninas lá no carrinho. Então, eu me formei. Eu trabalhava. É engraçado que o pai do meu filho, ele parou de estudar e eu não. E aí, chegou num momento que, como eu sempre me dediquei, chegou num momento que eu ganhava mais. Tá. E eu bancava tudo. E você sabe que isso é um desequilíbrio. Sim. E pela constelação familiar, não é que a gente diminui o homem, pelo amor de Deus. E não tem nenhum problema você ganhar mais que o homem. Sim. Desde que você dê funções para que esse homem não se sinta diminuído. Deixar ele assumir o papel do masculino dentro da relação, né? Exato! Eu acho que isso é importante a gente aprofundar, porque eu acho que tem poucas pessoas falando sobre isso. Sim. Eu estava vendo uns vídeos... daquele ator da Globo, Juliano Casarré. Sim. E eu achei, assim, os vídeos dele, eu não vi nada do que o povo falou. Ele só está ensinando os homens a ocuparem o papel deles de homens. Ser um bom marido, cuidar de suas esposas, dos seus filhos, dividir as tarefas, porque hoje está pesado. E a gente tem muito homem sendo filho da mulher, né? Muito. Casado com a mãe, que a gente fala, né? Isso. Né? Ou sendo irmão da esposa. Exatamente. Nossa, é muito interessante isso tudo que a gente está trazendo, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Sim. Porque, às vezes, o marido, ele se sente diminuído. E, assim, nós fomos à luta, gente, porque não tinha outro caminho. Porque a gente precisava ajudar, porque um só trabalhando não paga todas as contas. Exatamente. Né? Então, tem que ser os dois. O equilíbrio, né, do financeiro. E ter que ter o equilíbrio. E, às vezes, esse homem... Por exemplo, lá em casa, a gente combina. Os dias que ele tá no presencial, eu não saio de casa. Aí, os dias que eu tenho que sair, é os dias que ele tá de home office. Porque um ajuda o outro. Mas, por exemplo, eu que levo as crianças para a escola, tanto que eu te falei, né? Vamos agendar num horário que dê para ou que não coincida com levar as crianças para a escola ou buscar. Porque não tem como. Tem que se ajudar, né? Esse é o equilíbrio, né? Mas quando a gente fala em equilíbrio, né, Dani, é cada um tomando posse do seu papel dentro da estrutura do relacionamento, e né? não quer dizer que você vai cozinhar. Eu lembro que teve um dia que eu estava aqui na rádio fazendo o programa ao vivo e quando eu cheguei em casa, ele estava fazendo jantar. Olha... Não é legal isso? Isso é companheirismo, né? Cumplicidade. Os dois estão trabalhando, os dois estão trazendo o sustento para dentro de casa. Não tem competição. É trazer essa consciência de que precisa dos dois. E isso passa para os filhos e torna os filhos fortes. Quando uma mulher desmerece o homem e diminui, porque tem muitos casos, sim, ela tira a força desse filho. Para dizer não. Nós somos metade papai e mamãe. O papai vai nos ensinar a nos posicionar no mundo, ganhar dinheiro e ser valorizado.
A mamãe é o trabalho. A mamãe é o ato da maneira como a mamãe nos serve. É a maneira que a gente serve a vida. Porque eu falo muito que as pessoas não entendem esse servir a vida da constelação, que é o trabalho. Sim. A mamãe... É a ação, né? Leva pra ação. Não, a ação é mais o masculino. É o masculino? É o trabalho do dia a dia, do cuidar, de fazer as coisas acontecer. Porque eu falo muito o caso do cervo no passado, né? Matava-se o cervo, entregava para a mulher, era um cadáver. Transformar o cadáver em alimento é uma alquimia e só a mulher faz. E isso está conectado, porque o pessoal fala que o Bert Hellinger é machista. Não é que ele era machista. Se nós formos, que nós falamos, né? Até 64, aqui no Brasil, a mulher não podia nem trabalhar. Então, é muito pouco tempo que a mulher pode caminhar com as suas próprias pernas. É muito pouco tempo. Sim. Então, ele vai pegar uma história da humanidade que quem trazia o dinheiro para dentro de casa era o homem. E aí ele se baseia a fundamentação toda nisso, né? E a mulher era o trabalho. E quando eu nego o masculino, eu trabalho, não sou valorizado. O dinheiro não fica. O dinheiro só fica quando eu aceito meu pai, tomo ele dentro de mim. Mas tem muita gente que tem dificuldade. Sim. Porque esse pai foi ausente, abusivo. Esse é o mais difícil. Abusivo. Eu trabalho muito a questão da pessoa tomar o espermatozoide que deu a vida. Olha só, gente. É um trabalho diferenciado. E deixar essas questões com o pai, porque como que você vai tomar a vida de um homem que abusou de você? Mas também tem mais abusivas, tá? Sim. Narcisista, já peguei um caso que a pessoa não consegue, porque mãe tá muito associada a relacionamento. Sim. O primeiro relacionamento que a gente tem é com a mamãe. É com a mãe, né? É com a mãe. É o cordão, né? Tá lá, né? O cordão. E quando a gente não se conecta, né? Não tá conectado com a mamãe, a gente tem essa dificuldade. Sim. Tem gente que até o dinheiro vem, mas a pessoa não teve esse movimento do trabalho que está associado à mãe, né? E aí o dinheiro vem e não fica, né? Também, né? Não fica. Então, é a união do masculino e do feminino. O feminino é muito importante, o masculino é muito importante. Quando os dois estão juntos, a pessoa se torna muito forte. E aí a constelação, ela vai tomando essa árvore, né, Dani? Vai. Não é só o masculino da mãe e do pai, é do avô, da avó, do bisavó. Uma coisa que você falou, que eu acho interessante a gente voltar, que você falou relacionado à espiritualidade, eu faço um trabalho diferenciado. Por quê? Eu abro lá o campo e tem uma energia presa ali. E aí, o que a gente vai fazer? Eu trago o ser de luz para dentro do campo, sempre respeitando a religião da pessoa. Sem entrar em nenhum mérito religioso, né? Nenhum. Por quê? Porque chega a ser desrespeito. Então, eu atendo pessoas de todas as religiões. E, de certa maneira, eu passei por muitos movimentos religiosos dentro do cristianismo e acabei... Eu estava até falando com um amigo, né, o Ricardo Ida, porque a pessoa fala assim, é religião afro. Não, é movimento religioso dentro do cristianismo. Porque a religião é uma só, é o cristianismo. A religião que veio base, na verdade. É a base, né? Porque daí o budismo, aí é outro ser. O judaísmo é outro ser. O islamismo, o hinduísmo, também é outro ser. Então, a gente precisa ter muito assim, porque as pessoas falam que é religião diferente. Não é religião, é movimento religioso dentro do cristianismo. E por que eu falo isso? Eu acabei passando por vários dentro do cristianismo, nunca deixei de ser cristã. E quando eu abro lá o campo, e a pessoa, por exemplo, passou por um abuso, que eu acho importante. Quando eu ponho o ato do ser de luz, e de repente a pessoa é evangélica, eu vou botar o Espírito Santo. A resolução de conflito é tão maravilhosa que você não tem noção. Porque você está associando ali naquela crença que a pessoa tem. Exatamente. Né? E você vai trazer a cura ali. Porque a cura começa dentro, né? Exato. E você vai trazer o conteúdo dela para a cura dela. Porque, às vezes, quando a pessoa passa por uma violência, principalmente na infância, você precisa trazer aquela memória para poder desmontá-la.
Exatamente. E aí, sozinha, ela não consegue. Eu lembro de um caso que a pessoa era devota de São Francisco de Assis. E passou por uma série de abusos. Então, toda vez que a gente olhar aqueles abusos para desarmar eles, trazíamos a figura de São Francisco de Assis. Não é bonito isso? É verdade. É verdade. É um trabalho de cura alinhado com tudo, né, gente? A vibração que a gente falou aqui, com o conhecimento da constelação que traz esse campo, né, que a Dani falou, o campo mórfico, aonde eu vou colocar cada personagem, porque aí a gente trata como um personagem, né, que seria não um arquétipo, mas um elemento, né, familiar. Claro. Você está colocando cada um no teu lugar devido, né? Cada um no seu lugar. E aquilo que às vezes a pessoa não consegue olhar, que nós falamos que nem de padrões de abuso, se tem um arquétipo de força, e a gente olha muito para arquétipo. Eu, inclusive, quando eu fiz as minhas formações psicanalíticas, eu me aprofundei em Jung, na psicologia analítica. Então, eu gosto muito de arquétipo. E eu trago um arquétipo de força, né? Eu vou conseguir olhar para aquilo. Às vezes tem um padrão de geração de falência. Eu já peguei esses casos, isso daí é legal a gente falar. Sim. O bisavô faliu. Eu tive que tratar isso, Dani, porque o meu bisavô faliu, o meu pai faliu. Isso! E aí, no meu inconsciente, eu tinha que falir também. Exato. E eu fali. Eu fali na pandemia com uma dívida de isso. mais de 700 mil reais. E aí, o que mais ecoava no meu ouvido era... o meu ex-marido às vezes falava pra mim, qualquer hora você vai falir, porque você não sabe tomar conta do dinheiro. Nossa, decretos e pragueamentos. É outra coisa que eu uso também. Aí eu junto com a apometria. Pragueamento é às vezes a pessoa nem faz por mal, mas a pessoa fala ali da boca pra fora, porque você não tem capacidade, decreto, né? É bem interessante que eu estava lendo um texto, agora não me vem ao certo pesquisador, que fugiu aqui, mas eu acho legal falar do experimento. Eles pegaram uma sala de aula, pegaram 5 alunos que estavam mais abaixo, e o professor conversou com eles falando que eles tinham capacidade não sei o quê, parará. Em 1 ano, eles se tornaram os melhores alunos da sala. Então, as pessoas gostam de colocar os outros para baixo. Quando a gente levanta e fala, olha, você é especial, você tem capacidade, você está incentivando aquela pessoa, trazer o melhor dela para trazer o sucesso, para trazer prosperidade. Isso não é maravilhoso? Porque você está fazendo ela ser vista por ela mesma, né? Porque a gente enxerga o outro, mas não enxerga nós mesmos. Né? Eu não gosto de ficar apontando negatividade para ninguém. Até mesmo quando eu estou atendendo na psicanálise, né? Eu tento trazer para a pessoa, para ela mesma entender o caminho que ela está errada. Jamais eu vou induzir. Por quê? Porque a pessoa, quando ela tem consciência e você está trazendo o que é positivo nela, ela vai ter força para superar. Exatamente. E eu acho que isso é mais bonito. E eu acho que, além de ser mais bonito, aquilo é forte. Você trazer o que ela tem de melhor. Você não acha isso legal, Ken? E é assim, foi legal você apontar isso, porque o ser humano, ele tem uma dificuldade de olhar para as próprias qualidades, de ver quem ele realmente é dentro do positivo. Por quê? Eu trabalho muito com a PNL, né? Então, às vezes você vai numa sessão, você vai perguntar para a pessoa assim, me dá 3 qualidades suas, 3 defeitos. A pessoa fala... Qualidade ela demora para achar. Defeito ela acha rapidinho. Exatamente, porque nós somos condicionados a achar que nós não somos bons o suficiente. Exatamente. Que não somos capazes. E, gente, eu falo, nos momentos de maior dificuldade, vai lá, pega como se fosse eu falo como se fosse um vídeo. Você vai rebobinar, que na nossa época tinha isso, agora não tem mais. E você chegar no momento das maiores dificuldades, foi os momentos que você... criou mais oportunidades, que você se fortaleceu, que você estudou mais, que você se dedicou e você venceu.
Exatamente. E isso é legal, igual você falou, quando eu fali, Dani, eu fui fazer constelação, né? Eu fiz constelação também, fui buscar física quântica, tudo, fui me tratar na ferramenta. E aí eu entendi que aquilo era um padrão familiar, sim, tá? Mas que era um padrão familiar que eu tinha que quebrar. E que eu não podia mais carregar. Você não precisa se emaranhar mais nisso. Né? Você pode ficar livre. Exatamente. Que eu não tenho mais que carregar aquilo. Que aquilo não me pertence. Que eu tinha que honrar todas aquelas pessoas, né? E dizer para elas que você pode ser próspero, sim. Que a gente pode e honrar escrever através uma do história. amor. Através do amor. Trazer o amor. Eu não preciso me emaranhar nas coisas negativas que aquela pessoa viveu. É o que eu falo, né? Você visita o doente, mas não deita na cama e fica com ele. Você só visita. Exatamente. Falando de doença que tem a ver com um estudo aí que nós estamos finalizando para esse ano, eu trabalho com a constelação familiar, com a linguagem do corpo, da querida Cristina Cairo. Estudei lá mais de 7 anos, fiz psicanálise lá. Ah, legal. E o curso dela é fantástico. E aí, o que acontece? Henninger diz que quando uma pessoa está doente, não é um corpo que precisa curar, mas é uma memória recalcada no inconsciente que precisa olhar. Exatamente. E a linguagem do corpo é bem isso, né? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu vivi um histórico que eu rompi da minha família, e eu acho legal trazer para as pessoas, porque é extremamente positivo. O meu bisavô, que é muito conhecido no espiritismo, que é o Cornélio Pires. Ah, não sabia. Morreu de câncer de garganta. Olha, eu não sabia que você era. E minha avó que cuidou dele. Que legal. Ele que legal, assim, né? No sentido de você ser familiar. neta. O diretor tá falando, ela falou, que legal no sentido de você ser neta dele, eu né? sinto, em relação à honra, que eu tenho facilidade de escrever, porque ele era um exímio escritor. Exatamente, e depois já li que livros ele dele. desencarnou, continuou escrevendo através do Chico. Do Chico, Então, eu sinto que veio essa veia nata aí, eu honro ele escrevendo. Então, eu sinto isso. Mas ele desencarnou, né, com câncer na garganta, e na época... Uma vez veio uma psicografia no Perseverança, que é um centro onde toda a minha base foi lá, que ele falava, vendo Celina presente, a minha avó, minha alegria fica enorme. Lembro dela no meu leito de morte, cuidando de mim. Então, minha avó cuidou dele. Olha. Porque, assim, o tio Cornélio, que ele é meu tio bisavô, ele não teve filho, mas ele criou o vô Mauro. Olha. Porque o vô Mauro veio para cá, adolescente, para estudar. O meu avô era jornalista. E ele cuidou do vô Mauro. Não é lindo isso? Nossa. E ele teve... Então, começou ali, né? Teve câncer. Aí, depois passou... O meu avô morreu de infarto. Mas a minha avó teve câncer. E era muito ligada a ele. Mas ela ficou viva. Ela teve câncer de mama. Aí veio o meu pai. Do meu pai foi horrível. O meu tio... que era irmão do meu pai, teve câncer, graças a Deus curou, mas o meu pai não teve jeito. Hoje tem cura, que era tal de sarcoma, hoje tem cura. Sim. E aí veio o meu irmão, com 30 anos, câncer na coluna vertebral. Nossa. Aí teve a minha tia, que foi de mama, e depois, no fim, rim, que esse foi o mais desafiador. Então, eu falei... E aí, apareceram uns nódulos no meu corpo. Eu falei, não. Eu não vou emaranhar. Eu amo eles. É a parte Pires da família. Eu amo todos eles. Reverencio, porque eles vieram antes de mim. Mas eu vou pegar o que tem de positivo. O que tem de positivo? Comunicação, escrita. Então, tá. Eu honro isso. Câncer, não. E aí... teve até muito louco. Sumiram alguns nódulos. Eu fui repetir exame e não tinha mais. Olha só. É louco, não é? É o pensamento que foi processado dentro do seu campo, né? E engraçado que apareceu no rim. Papai começou no rim. Olha. Só que o dele deu o que chama-se de metástase. Porque ele vai de um órgão para o outro, para o outro, para o outro. Então, no final, toda a parte mole do papai... estava tomado de câncer, né? Nossa. Aí já não era um órgão só, né? Pegou tudo. É muito triste, né? Sim, sim. Então, mas tudo bem. Hoje teria cura.
E assim vamos nós, né? Mas eu honro eles através do amor, do que eles tinham de genial, do que eles tinham de maravilhoso. Mas deixo, olha, ó, importante, mas deixo com eles o que é deles. Eu gosto de repetir muito essa frase, né? Isso até nos lugares que a gente vai, né? Falar assim, eu deixo com ele o que é dele e carrego só o que é meu. Eu deixo, né? Não fica com o que é do outro. Porque se a gente fica carregando, a gente não aguenta. Tem gente que anda assim, ó. Sim, e a pessoa nem tem consciência, Kelly. Não tem consciência. Ela não tem consciência que ela tá carregando. E às vezes ela acha que isso é amor e não é amor. Não é amor, né? As pessoas confundem esse sentimento porque se torna muitas vezes até uma possessão, porque você está tomando posse de coisas que não são suas. Olha, já peguei casos de luto que vira depressão, que essa pessoa virou obsessora. Olha que loucura, que falam muito de obsessor, né? Uhum. A pessoa viva era obsessora do desencarnado. É o contrário, né? Era o contrário. Era o contrário. E isso estava fazendo a pessoa adoecer. Ela estava buscando a morte para encontrar. Isso é muito sério. Não, isso acontece muito, Dani. Principalmente quando é um casal que viveu lá 30 anos junto e um foi primeiro. Nossa, eu lembrei de uma história interessante. Teve um caso de um amigo meu que a mãe teve um câncer e ela foi lutando, acho que 15 ou 16 anos com esse câncer. Então, esse câncer já estava enraizado na família e estava tudo certo. E ela desencarnou em maio. E aí eu vi lá no Facebook, tudo, fui no enterro, tudo. Quando chegou em julho, começou post, não sei o que, eu falei, nossa, mas a Esther faleceu em maio. Daí eu fui ler, né? E deram o nome do pai. Nossa, eu o pai soube de um caso parecido. Desenvolveu uma leucemia fatal. E ele desencarnou 3 meses depois da esposa. Mas eram almas gêmeas, né? Quase 40 anos de casado, aquela coisa toda. Mas foi uma coisa, assim, louca. E, assim, ele mergulhou de uma maneira que ele poderia ter trabalhado, né? Isso. Mas é muito difícil. Porque a vida dele estava toda com a esposa. Toda alencada. Só que ele não viu que ficaram os filhos, os netos. Exatamente. Eu fiquei sabendo de um caso ontem exatamente parecido de uma senhora que tinha falecido, né, com a minha cabeleireira, e aí ela estava comentando que o cliente dela, que é o marido, uma semana depois ficou internado. Aí ele voltou para casa e aí ele estava falando, né, ela foi primeiro, mas ela vai vir me buscar. Ela foi primeiro, mas ela vai vir me buscar. Um mês depois ele faleceu. Então, quem está aqui, né, acaba... Isso não é legal. Talvez se faz uma constelação, já quebra isso, né, Quebra. Dani? Porque, sabe por que isso não é legal, Kelly? Quando a gente vem para esse planeta, a gente vem sozinho. Exatamente. E a gente vai voltar sozinho. A não ser o caso de gêmeos. Mesmo assim, um nasce primeiro, não tem como nascer os dois ao mesmo tempo. Então a gente precisa... E tem a individualidade, né? É muito difícil isso, mas a gente precisa respeitar. Por exemplo, minha mãe e meu pai, eu sinto que eles eram almas gêmeas. Papai foi em 2005, no ano passado fez 20 anos. A mamãe, ela partiu faz 5 anos. Olha. Foi na pandemia. Mas, gente, quantas memórias lindas a gente construiu com a minha mãe depois que o papai faleceu, que ela ficou com a gente. Os netos, que ela viu nascer os netos, que a maior alegria dela era os netos, o cachorro, minha mãe tinha uma cachorrada. É engraçado, o cachorro dela, a mamãe faleceu, o cachorro dela, acho que 2, 3 meses depois faleceu também. Você vê, né? É muito louco. É tudo, né? É tudo um processo. Tá, e você falou de cachorro, Dani, acho que é uma... Né, eu até sei a resposta, mas tem gente que tem essa curiosidade. Dá para tratar animal na constelação? Se a pessoa entrar no meu Instagram, no @DanielaPires Consteladora, eu fiz uma aula gratuita de constelação com animal de estimação. Olha só. Abordando a união da constelação com a linguagem do corpo. E você vai cair para trás. Me conta. O problema não é do animal. É do dono. É do dono.
Mas é, né? Eu falo que tem animal que até parece com o dono, né? Anda com o dono ali, você olha. Ontem mesmo eu tava voltando da academia, anteontem, a moça descendo, o diretor. E a moça assim, ó, a moça andando assim, ó, com a carinha assim, e o cachorrinho assim, ó. Eu falei, gente, é uma fotocópia, a moça e o cachorro. É isso aí. A minha mãe, é muito engraçado, né? Há uns mais de 20 anos, o papai já tinha falecido. Menos de 20 anos. Faz 21 anos que o papai faleceu. Então, menos de 20 anos, apareceu uma cachorra lá, que era uma salsichinha. Aí minha mãe botou pra dentro. Aí o meu tio tinha um salsichinha. Aí cruzou e começou a dinastia do salsicha. Eu tenho salsicha. Olha, por causa da minha mãe, eu tenho duas. E eu lembro que era uma coisa muito louca. As cachorras pareciam com a minha mãe. Nossa, mas vai pegando todo o protótipo essa coisa. do dono. E daí, quando vinha pra casa, eu tinha que ir doutrinando do meu jeito. Agora, olha que coisa engraçada. Uma das minhas cachorras, quando eu comecei a ter processo hormonal, que eu comecei a engordar muito, ela começou a engordar também. Aí eu comecei a eliminar peso, ela começou também. É louco, né? Olha a ligação. E eles se emaranham. E olha só, do animal, eu acho importante te trazer. Às vezes o animal, ele está doente, mas quem precisa tratar é a pessoa. Por quê? Se você tiver em processo de morte, ele vai querer morrer em sua honra. Porque ele te ama tanto. Gente, isso não é só o cachorrinho, o gatinho, o passarinho. Qualquer animal que a gente adotar. E ele é tão grato por a gente cuidar dele, alimentá-lo, dar amor para ele, que ele quer devolver o quê pra gente? Amor. Né? E aí ele tem essa lealdade, né? É uma lealdade invisível. Então a gente vai quebrar isso para não adoecer. Tem um outro caso de animal que eu vou trazer, porque eu acho que é interessante para as pessoas saberem. Foi uma constelação e o animalzinho tinha uma alergia. E já tinha passado várias medicações e não curava. A alergia, segundo a linguagem do corpo, a nossa pele é o nosso maior órgão, né? Sim, tecido, né? E quando tem alguma coisa, alergia na pele, ele fica visível. Sim. Então, ele está ligado à comunicação. Sim. E o que essa alergia representava? Representava a exclusão do antigo companheiro. Essa cliente tinha se separado. E aí, gente, eu tava trabalhando essa questão, porque ela sentia muita raiva. O rapaz tinha traído ela, aquela coisa. Só que o animal tinha se apegado a ele. Nossa. Mesmo que era um casamento, tinha filhos e tudo. E aí, o que eu falei? Nós precisamos trabalhar o seu relacionamento com o seu ex-marido. Você começar a chamar ele de pai dos seus filhos. Parar de chamar meu ex, porque daí você tá conectada. Sim. Parar de ter raiva. Por mais que foi um casamento, que você viveu aquela história, agradece. Foram anos, vocês cresceram juntos, construíram um lar. Sim, exatamente. Cada um foi para um lado. Eu não casei com mais ninguém, coisa, mas ele casou. Eu falei, tá ótimo, ele seguiu a vida dele. Tá tudo bem, Aceita. Né? E aí, conforme eu fui trabalhando ela em relação ao ex-marido, o cachorro foi melhorando. Você vê. É uma loucura, né? É um processo simbiótico, se torna, né, Dani? E a gente precisa aceitar o destino do outro. Eu acho que o principal problema que na constelação familiar a gente vai trabalhar, e isso tem a ver com os ancestrais, é quando você não aceita o destino do outro. Porque cada um tem as suas escolhas, né, gente? Essa é a questão, né? Essa é a grande questão, né? É maluco. Mas, isso. Dani, olha só. Eu não posso, gente, perder a oportunidade dela falar um pouquinho desse livro que é best-seller. É lançamento da editora Lunai. E ele é um livro que é como se fosse uma autoconstelação, né, Dani? É isso. Então, explica pra gente. Como é que é? É um livro de cabeceira? Como é que funciona? É de cabeceira. Até falar, agora em maio, 16 de maio, em Brasília. Se você estiver em Brasília, não estiver fazendo nada, você vai lá pro clube, agora me fugiu. É o setor de clubes, né? Que é o Monumental. Monumental, Espaço isso Monumental. mesmo. Montelibano é no Rio. É. Espaço Monumental, lá em Brasília. Vem, que é minha palestra.
vai ser sobre autoconstelação familiar, como curar feridas emocionais. Olha só, gente. É o tema. Então não perca que a Dani vai estar lá em Brasília, lançamento, né, oficial, palestrando Isso, lá. vou estar na editora Lunai, depois no stand, autografando, atendendo com os bonequinhos de constelação, que a gente fechou uma parceria legal. Então, se a pessoa quiser passar por um atendimento, vai estar com valor, assim, popular. Tá. E a pessoa vai poder passar. Você vai atender ali no stand com constelação mesmo. com os bonequinhos. Que legal, Dani. E aí, o que acontece? A autoconstelação é um processo que eu desenvolvi antes de escrever o livro. Se a pessoa entrar no @Daniela Pires Consteladora no YouTube, tem 86 autoconstelações para ele se auto-aplicar. E são meus vídeos com maior visualização. Olha só. Eu tenho autoconstelação com 100 mil visualizações. Caramba. Porque é assim, então... Eu me inspirei lá para poder criar o livro. Para poder trazer. Posso pegar aqui? Pode. Vamos lá, só para vocês. Pega o acaso. Vou pegar. Olha, gente, a queixa de muita gente, né? Financeiro. Olha aí. E aqui ela traz autoconstelação com o Ho'oponopono para dinheiro. Né? Eu faço muito isso. Então, olha só. Divino Criador, todos em um. Se eu e meus ancestrais, nessa e em outras vidas, por algum momento, provocamos a miséria de alguém, escravizamos alguém, usamos dinheiro de forma inadequada. Meus ancestrais, eu peço com humildade que todos vocês me libertem de todas as memórias de pobreza, de escassez, de perdas financeiras da escravidão e de todas as memórias conectadas de todas e qualquer ordem que hoje impacta no meu dinheiro através de problemas financeiros e dívidas. Me perdoem se eu, em algum momento, escravizei alguém ou prejudiquei financeiramente. Eu amo cada um de vocês. Eu sou grato pela oportunidade de liberarmos tudo isso juntos, para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele. Digo as palavras-chave do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Repete 3 vezes, libero assim as minhas memórias e entrego ao universo. Transformo todas essas memórias em pura luz. Que lindo, Dani. Não é lindo? Nossa, a gente sente, né? A Samira quase pirou quando ela revisou esse livro, porque ela revisou esse livro. Nossa, não foi mandado para revisor. E ela diz que agora tá vindo da saúde, vai curar a Samira. A Samira vai ficar curadíssima, que ela falou que ela faz questão desse também dela revisar. Olha, gente, que incrível esse livro, Autoconstelação Familiar. E aí, para a pessoa adquirir, Dani, é no site da Lunai, Tem né? no site da Lunai, na Amazon, várias lojas, Magazine Luiza. Nossa, tem várias lojas. Legal. Tem bastante loja. Legal. E assim, gente, olha, eu fiquei toda arrepiada aqui. Vamos entrar no KDP agora. Ai, que legal. Principalmente para quem é de fora do Brasil, estamos entrando no KDP, no Kindle, né, para quem não sabe, com a versão dele, inclusive, super acessível, em formato de e-book. E para quem é de fora do Brasil, imprime sobre demanda com valor acessível. Olha, então assim, gente, você não tem desculpa, né, para não começar a dar o movimento. E a constelação, ela é realmente algo curador. Eu já fiz muitas constelações voltada ao dinheiro, voltada à questão familiar, voltada a filho, a relacionamento. Teve uma época da minha vida, porque quando a gente se separa, eu não sei, né, você que está aqui assistindo, se já passou por isso, né, Dani? Você deve pegar casos assim, da gente acabar fazendo todas as vontades dos filhos, porque a gente não quer a negação, a gente tem medo da rejeição dos filhos, e aí você passa ali a fazer, e aí chega uma parte daquela estrutura familiar que você passa a ser tipo o filho do seu filho, né? Que o seu filho passa a mandar mais que você, hierarquicamente, você está obedecendo o teu filho e você perdeu a sua autoridade. E aí você precisa colocar ele no lugar dele, porque ele é pequeno, você é o grande. E a constelação traz muito isso. Você é a pequena, eu sou a grande, né? É uma coisa, porque eu não sei se dá tempo ainda, que é rapidinho. Pode falar. Eu passei por isso, porque pode ajudar algumas pessoas. Quando você está numa relação, às vezes, que não é legal, tá? Mas você está há muitos anos, parece que você se acostuma em sofrer. Exatamente. Quando você sai dessa relação, gente, você sofre.
É louco! Mas é mesmo. Eu tenho um caso de uma paciente que é um relacionamento abusivo, o homem usa alguns entorpecentes, agride ela, coisa, e ela não sai. Porque teve os filhos, tem os netos, e tá naquela relação há muitos anos. Então, às vezes, você também está condicionado a sofrer. Porque quando a gente sai de uma relação dessa, a gente vai ter liberdade, a gente vai caminhar, e muitas dessas mulheres não trabalhavam. Sim. Eram do lar, então é muito difícil. Fica condicionado tem medo, realmente. Tem medo de pedir uma pensão, porque elas têm direito. Porque o trabalho invisível que eu falo, não sei se você concorda, outro dia eu fiz uma brincadeira e eles ficaram dando risada. Eu peguei o salário de um motorista particular, de uma cozinheira, de uma empregada doméstica, de uma faxineira, de uma babá e comecei a contar. E eles ficaram rindo. Eu falei, é o seguinte, isso aqui invisível eu teria que receber 25 mil para fazer tudo isso aqui. Eu falei, fora o meu trabalho como terapeuta. Então, vocês me respeitam. É isso. Mas não é verdade? Porque a gente acaba sendo motorista particular. Meu marido não dirige. Então, é motorista particular mesmo. Aí você é cozinheira, porque você cozinha, faz a comida. E às vezes tem dia que você não tá afim. E tem que fazer. Tem que fazer. Eu vou sair correndo daqui porque eu tenho que dar almoço para eles. E tem que levar para a escola. E tem que levar para a escola. Né? Então, são essas coisas que precisam ser valorizadas. Perdão aqui. Inclusive, os maridos valorizarem as mulheres que fazem isso. Sim. Isso é uma parceria. Ninguém tem que competir com ninguém. Nós estamos vivendo um mundo que está meio... Eu falo que está meio doido. Muito competitivo, Cada né? um no seu lugar. A mulher, quando ela está no seu lugar, ela tem amorosidade e faz tudo fluir. Quando o homem está no lugar dele, ele vai também defender aquele lar e a pessoa. E quando você toma seu pai e sua mãe... Vai ter momento que você precisa se defender, que você precisa falar não. Exatamente. E você vai trazer esse arquétipo masculino, não tem nenhum problema, não tem feminismo, não tem nada, gente. Às vezes você sendo só você. Lindo isso, né? É lindo sendo só você. Ai, Dani, olha, a gente foi tão bom o papo Foi hoje, né? ótimo, Menina, maravilhoso. que gostoso. E olha só, Dani, olha para aquela câmera, fala como que as pessoas te acham, dá a sua mensagem, né? Deixa aquela mensagem para quem está assistindo aqui, pra gente. Vamos lá. Eu tô no YouTube, no Instagram, @Daniela Pires Consteladora, no WhatsApp 11 96635 1646. Às vezes, gente, o robozinho sai respondendo e-mail. Ali é o pessoal de IA. Mas eu interrompo e falo com vocês porque eu uso muito celular para atender. Sim. E aí eu tive que trazer, porque aqui na Rádio Vibe Mundial foram mais ou menos 4 anos. Agora estou dando uma pausa. Se Deus quiser, no final do ano a gente volta. Então, é muita gente. Aí você não dá conta, né? A gente tem que ter ali alguém para ajudar. E aí, eu tenho feito lives desses assuntos e tô aí começando aí uns novos projetos. Legal. E vai ter live com convidado, você já está convidada. Olha, gratidão. Estamos batendo aí 27 mil inscritos no YouTube com muita alegria e gratidão. Isso e só de gente que gosta, né? desses assuntos. Sim. Porque ele é todo orgânico, não tem compra de inscrito, nada, é orgânico. Legal. E o Instagram também está indo para 20 mil, também da mesma maneira. O Instagram eu acho que deve estar batendo 20 mil nesses próximos dias aí. É isso aí, Dani. Ó, a gente vai deixar na descrição também aqui a rede social da Dani, que é Daniela Pires, né? Consteladora. O WhatsApp dela também. E você que quer começar essa transformação já de dentro para fora, já adquira o livro, né? Autoconstelação Familiar, né? Isso. É o primeiro livro que eu vejo realmente, assim, acredito que devem ter outros, mas eu mesmo, é o primeiro contato que eu vejo de autoconstelação. Acho que é só o meu mesmo. É o primeiro tem que cartas, eu vejo, né? Cartas mas eu já vi. profundo da maneira como eu fiz, não. Sim. E por isso que nós decidimos transformá-lo em periódico. Então, nesse ano de 2026, ano de Bienal do Livro, a gente sai aí com o volume 2, que vai ter foco na saúde e espiritualidade.
Legal. Aí no ano que Olha vem só. teremos outros temas e a gente vai trazer. Não tem desculpa para não curar, né, Dani? Com certeza. Dani, quero te agradecer. Gratidão. Hoje, gente, eu saí correndo, tem um mimo que a gente dá da Drica Costa Terapias, eu não trouxe, mas eu vou deixar para você. Não, é um mimo que eu tenho que dar aqui. Depois eu faço no Instagram, quando chegar, eu faço um vídeo, te marco em collab Isso, e todo mundo vê. E todo mundo vê. Mas é isso, Dani. Gratidão. E a gente vai finalizar, né, a nossa live com aquela palavrinha mágica, né? Então vamos olhar para essa câmera aqui. Olha só, gente. Antes de eu finalizar, deixa eu te falar. Você que ficou aqui até agora comigo, ainda não se inscreveu, bora se inscrever aqui no canal. Já ativa o sininho das notificações, tá? A gente tá fazendo live agora todos os dias também no YouTube às 7 horas da manhã. Então acompanhe. E você que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, vem para a mentoria, vem para o Método Vibrar, vem fazer uma sessão dessa ferramenta incrível também, que traz a cura de dentro para fora, certo? Que a gente está aqui para te acolher com todo carinho, para te ajudar a destravar a sua mente para uma vida mágica. E você que está aqui, a gente olha para essa câmera agora e te fala, não esqueça de vivenciar a magia da sua existência. Sabe por quê? Porque viver é mágico! Tchau, gente!